Vossa Excelência, convido então a fazer uso da palavra a doutora Isabela Pinheiro Medeiros Gonçalves da Silva, que falará pelo recorrente André dos Santos Fialho. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, senhor relator, ministro Luiz Roberto Barroso, senhoras ministras, senhores ministros, senhora representante do Ministério Público da União, Ela Volkmer de Castilho, colegas advogados, colegas advogadas, senhoras e senhores aqui presentes. Boa tarde. É uma honra estar hoje aqui nesta tribuna. Antes de dar início à abordagem do caso a ser julgado, gostaria de salientar algumas questões que, muito embora não tenham atinência direta com essa demanda, possuem, penso eu, com a devida vênia, o condão de enriquecer a sua análise. Como bem falou o eminente ministro relator, esse é um processo oriundo do escritório modelo de atendimento jurídico da Faculdade Sesusc, em Florianópolis, Santa Catarina. A recorrente é titular do direito à assistência jurídica gratuita e foi atendida desde o início desta demanda em 2009 por acadêmicos e professores advogados da nossa instituição, que lutaram de forma aguerrida para que a recorrente tivesse seus direitos reconhecidos e respeitados. Ao longo desses mais de 5 anos, o que ocorreu na nossa faculdade, na Faculdade Sesusc, foi uma verdadeira mobilização. O tema uso do banheiro público e identidade de gênero foi assunto de vários seminários e debates acadêmicos. E hoje, finalmente, chegou o dia tão esperado por todos nós. O dia D, e assim se espera e confia, voltar para Florianópolis e poder falar para aquela mulher que há mais de 5 anos nos procurou aos prantos, profundamente abalada pela violência que tinha sofrido, tenha finalmente o seu direito a ser quem ela é reconhecido. É a primeira vez que o nosso escritório modelo vem a essa tribuna, assim como é a primeira vez que eu tenho a honra de estar aqui fazendo uma sustentação oral perante vossas excelências. Me sinto, portanto, hoje duplamente honrada por estar aqui. Primeiro, pela oportunidade de representar, além da recorrente, é claro, os inúmeros estudantes e professores que atuaram nessa causa, que desde o início mobilizou toda a nossa comunidade acadêmica. Segundo, e principalmente, pelo fato de esta causa ter o potencial de mudar a vida de tantas pessoas trans que, em pleno ano de 2015, têm seus direitos fundamentais mais básicos vilipendiados, negados, extorquidos e estão sujeitos a uma vida repleta de violência física e moral, cotidiana, constante. Assim, peço desculpas antecipadas pela minha emoção e consternação, mas essa causa é realmente merecedora de todos esses sentimentos. Ao longo de mais de 5 anos, eu me empoderei e minha responsabilidade é infinitamente maior agora. Senhoras ministras, senhores ministros, o que se está a discutir aqui hoje é principalmente a abrangência da dignidade da pessoa humana e o alcance dos direitos fundamentais. Nos termos que expôs o excelentíssimo senhor relator, ministro Luiz Roberto Barroso, em sua manifestação sobre a repercussão geral neste caso, abre aspas, as teses ora discutidas inserem-se na órbita de uma das missões precípuas das Cortes Constitucionais contemporâneas, a definição do alcance dos direitos fundamentais, especialmente daqueles referentes às minorias. A essencialidade do tema e seu impacto no tratamento social dos grupos afetados por si sós já justificariam a necessidade do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas.
Essa causa é, sem sombra de dúvidas, emblemática, na medida em que impõe a todos nós e a este Supremo Tribunal Federal o enfrentamento de um tema que envolve o reconhecimento dos direitos fundamentais mais básicos que, entretanto, atualmente ainda se revestem de seletividade, segregando inúmeras pessoas pertencentes às chamadas minorias, nesse caso especificamente as pessoas trans. Conforme assinalado pelo eminente Procurador-Geral da República, em seu belíssimo parecer, exarado nesse recurso, abre aspas, a dignidade da pessoa humana é o núcleo ético-jurídico não apenas do direito, mas de toda a vida em sociedade e deve ser respeitada por todos e em relação a todos. Paulo Freire, por sua vez, ensina que o respeito à autonomia e à dignidade é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não concedermos aos outros. A dignidade da pessoa humana, como bem expressa a eminente ministra Carmen Lúcia, citada pelo senhor Procurador-Geral, é, abre aspas, o coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana, fecha aspas. É, portanto, elemento norteador para a elevação do ser humano como bem principal a ser tutelado pelo ordenamento jurídico. O presente julgamento, pois, tem o condão de repercutir não apenas no meio social e jurídico do país, mas também no que diz respeito à aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, garantida a todos pela Constituição Federal. Isso significa que o julgamento do presente recurso poderá interferir diretamente na aplicação e interpretação dos direitos fundamentais aqui destacados, reconhecendo-se em casos futuros que os danos decorrentes de constrangimentos ilegais e inconstitucionais praticados contra pessoas trans possam ser corrigidos e coibidos pelo Poder Judiciário e não reforçados por este, como fez o Tribunal ACO, quando provocado a aplicar a tutela jurisdicional. Afinal, é imprescindível que o direito proporcione às pessoas não apenas a garantia de vida, mas a garantia a uma vida digna. Ou seja, que haja condições mínimas para que os indivíduos gozem de salutar existência no meio social. Nesse contexto, em que pese o Brasil, como Estado democrático, adotar o princípio majoritário, não se deve olvidar que é também um Estado de direito que prima pela supremacia da Constituição e pela proteção dos direitos fundamentais. É a necessidade de conciliar tais valores que legitima a atuação contra a majoritária do Poder Judiciário e, em especial, deste Supremo Tribunal Federal. Sob tal prisma, é inadmissível que um país cuja Constituição Federal possua em seus postulados o respeito mútuo e a igualdade material possa conviver diariamente com atos atentatórios à dignidade, sem a oposição de medidas que busquem a coibição de condutas discriminatórias motivadas por razões de orientação sexual e identidade de gênero, como é o caso do nosso processo neste último. Fazendo uso novamente das palavras do digníssimo senhor Procurador-Geral da República em seu parecer, abre aspas, o não reconhecimento do direito almejado pela recorrente implica, em última análise, recusar aos transgêneros os mecanismos de reparação judicial dos danos sofridos, deixando-os privados de qualquer proteção estatal, numa condição de vulnerabilidade juridicamente desastrosa. Resultaria em manter excluída do Estado democrático de direito parte da população brasileira, o que não é compatível com os valores fundantes da República delineada em 1988, fecha aspas. A questão a ser respondida hoje é se desejamos construir um país e uma sociedade mais solidária e fraterna ou se, ao contrário, continuaremos a permitir a segregação e a seletividade. Mas não é só. Quando se discute se uma transexual pode ou não fazer uso do banheiro feminino, ou seja,
do banheiro pertencente ao gênero com o qual se identifica, está se discutindo ainda seu direito à identidade e à autodeterminação sexual, à honra, à intimidade e à privacidade. Está se discutindo se esta mulher e tantas outras e outros na mesma situação têm ou não o direito de viver sem marginalização e invisibilidade social. Se possuem o direito de acesso à justiça, aqui considerado em sua acepção mais ampla, de acesso ao direito e de acesso aos direitos efetivados, de acesso a uma ordem jurídica justa, para utilizar as palavras ou a expressão cunhada por Kazuo Watanabe. Conforme se extrai do parecer do Procurador-Geral da República, abre aspas, não se trata apenas de impedir o acesso a um local, mas de impedir, ainda que indiretamente, a recorrente de ser o que é e de ser reconhecida como o que é. Fecha aspas. O que se busca, portanto, senhores ministros, senhoras ministras, é que o fato incontroverso trazido nos autos, qual seja, nós não estamos reexaminando fatos, existe um fato incontroverso, que é a retirada forçada da recorrente de dentro do banheiro feminino do shopping recorrido, não seja tratado como um fato normal, não ensejador da indenização pretendida na exordial, ou seja, configurado um mero dissabor, como fez o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No caso em tela, o acórdão recorrido, ao não reconhecer qualquer forma de discriminação, mesmo admitindo como fato incontroverso o banimento da recorrente do banheiro público feminino, vai de encontro a todos os direitos fundamentais já explicitados e tantos outros. Como bem salientado pelo Procurador-Geral da República, senhor Rodrigo Janot, em seu parecer, abre aspas, reconhecer a ocorrência de dano decorrente do impedimento do uso do banheiro feminino pela recorrente e, consequentemente, o dever de indenizar por parte do estabelecimento comercial recorrido é, sem dúvida, uma forma de revisar uma política e, assim, assegurar que a recorrente, vítima de violação de direitos fundamentais por motivo de identidade de gênero, tem acesso a medidas corretivas plenas através da restituição, compensação, reabilitação, satisfação, garantia de não repetição e que o recorrido seja responsabilizado civilmente por seus atos. Fecha aspas. Assim, ao apreciar o presente recurso, abre-se a possibilidade para este Supremo Tribunal Federal de manifestação explícita sobre as efetivas proporções alcançadas pelos avanços da proteção da dignidade humana, contribuindo para a inserção e aceitação das diferenças que naturalmente existem em uma sociedade multicultural. Abre-se a possibilidade de externar o potencial emancipatório do direito. Em suma, o que estamos discutindo aqui hoje não é apenas se uma transexual pode ou não utilizar o banheiro feminino. O que se discute é se, efetivamente, queremos construir uma sociedade mais igualitária e inclusiva, que se coadune verdadeiramente com os objetivos de igualdade e não discriminação previstos na Constituição Federal. Por todas essas razões, aliadas a todos os demais argumentos já expostos nos autos, bem como as falas dos nobres colegas que me sucederão, espera-se que seja provido o presente recurso. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência.